aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás no meio da multidão e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu-se dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos.
e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. O Evangelho de hoje nos apresenta 2 milagres. O milagre da cura da mulher que sofria de hemorragia e a ressuscitação da filha de Lázaro. É interessante nós olharmos com calma para os dois, porque o primeiro a gente fica até meio confuso, né? A mulher toca em Jesus no meio de uma multidão que comprimia ele e Jesus percebe. É interessante porque ao tocar em Jesus, a mulher sente que estava curada. E Jesus depois, ao conversar com ela, despede ela em paz e fala que para ela ficar curada da doença. É interessante nós olharmos essa situação porque nós temos uma ilusão dentro de nós que Deus vem para nos curar. Deus vem para tirar de nós toda doença, todo mal, todo sofrimento. Como se Deus fosse um supermercado. Então eu estou triste, eu vou lá com Deus, Deus me traz a felicidade. Eu estou doente, eu vou lá para Jesus e Jesus me dá saúde. Eu estou precisando de dinheiro, eu vou lá para Jesus, Jesus enche minha conta bancária. E nós vemos que não funciona assim. Jesus, ele percebe que a mulher havia tocado e quando ele olha para a mulher estava lá morrendo de medo. É interessante nós olharmos porque uma mulher que sofria de hemorragia, ela não podia tocar num homem. Porque segundo a tradição judaica, se um homem fosse tocado por uma mulher que estivesse numa situação dessa, o homem se contaminava. Ele tinha que fazer 1 semana de purificações para depois voltar a rezar, voltar até Deus. E aquela mulher estava no meio de um tanto de gente e tinha tocado em Jesus. Aquela mulher sentiu-se curada, mas o medo invadiu o coração dela. Era necessário um diálogo. Era necessário uma conversa. Jesus sabia que a mulher havia sido curada, mas era necessário que ela percebesse que o que mais importava não era a cura. O que mais importava era o que naquele diálogo Deus fez com ela, Jesus fez com ela. Aquela mulher, além da doença, ela passou cerca de 12 anos sendo vista como pecadora, sendo vista como uma pessoa castigada por Deus, sendo rejeitada por todos. E ali, diante daquela situação, Jesus não xinga, Jesus não condena, mas Jesus para diante dela e tem a capacidade de olhar nos olhos. Jesus não condena, Jesus não briga, Jesus simplesmente compreende aquela mulher. Muito mais do que uma cura física, Jesus realiza uma cura na alma. Muito mais do que a cura da hemorragia, Jesus cura toda a rejeição, toda a dor, todo o desamor daquela mulher. E é aqui que nós devemos entender. A nossa religião, a nossa fé, ela ensina a cada um de nós a termos uma relação com Deus, a pararmos e rezarmos diante das dificuldades, diante das angústias, também diante das alegrias, das esperanças, pararmos diante daquele que nós cremos, pararmos diante de Jesus e conversarmos com Ele. Porque muitas vezes nós nos aproximamos com pedidos, com preces, com súplicas, e algumas vezes Deus vai nos atender, mas outras tantas Deus não atende. Quer dizer que Deus ama menos um e mais outro? Não. Mas existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cura, existe um tempo para libertação, mas é necessário nós pararmos diante de Jesus para entender, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. E a segunda cura
nós vemos que começa com ela. Jairo vai até Jesus, se prostra diante dele e suplica: Senhor, minha filha está doente. E Jesus vai, mas se Jesus quisesse, ali naquele lugar ele podia ter curado. Muito mais do que a cura daquela criança, muito mais do que trazer aquela criança à vida, Jesus curou o coração daquele homem. Jesus curou o coração daquele homem chamado Jairo durante a caminhada. Não foi somente uma caminhada de chegar num ponto ou outro ponto. Foi uma caminhada onde os dois caminharam juntos, aonde Jairo viu o milagre da cura daquela mulher, onde Jairo pôde conversar com Jesus, colocar diante dele o sofrimento, a angústia, a dor, a desesperança. Da mesma forma na nossa vida, Jesus não vai estralar o dedo e dar tudo o que você precisa, mas Jesus nos convida a caminhar junto dele, a caminhar dia após dia, ouvindo a sua palavra, ouvindo o que ele tem a nos dizer, contemplando os milagres que ele tem para realizar na nossa vida. Por isso, meus irmãos, hoje nós somos convidados, assim como Lázaro, assim como a hemorroíça, a nos aproximarmos de Jesus, apresentando tudo aquilo que precisamos, apresentando as nossas doenças, apresentando as nossas angústias, sofrimentos, os nossos sonhos, as nossas esperanças, apresentar a Jesus todas as pessoas que amamos, todas aquelas pessoas que trazemos no nosso coração. E diante de cada coisa que apresentamos, ouvirmos o que Ele tem para nos falar, ouvirmos o que Ele tem a nos dizer. Pode ser que hoje a gente vai daqui com alguma cura, mas pode ser que a gente ouça igual São Paulo, que pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne, e nas 3 vezes ele ouviu o silêncio. E aí ele entendeu que Deus dizia a ele: na tua fraqueza que a minha força se manifesta. Às vezes é necessário a gente suportar um pouco o sofrimento, às vezes é necessário a gente esperar a hora certa da graça vir até nós. Vamos então fechar os nossos olhos. Conversa com Jesus. Jesus é esse amigo próximo. Não é aquele Deus que fica lá no céu só olhando para a nossa vida, mas é esse amigo que nos escuta, é esse amigo que caminha conosco, é esse amigo que quando nós nos aproximamos dele, ele nos percebe. Quando aquela mulher rejeitada, excluída, aquela mulher que se sentia abandonada, se sentia castigada por Deus, esquecida por Deus, quando ela toca em Jesus, ela não esperava que Jesus fosse vê-la, ela não esperava que Jesus fosse parar tudo para estar diante dela. E quando Jesus percebe a presença daquela mulher, ela se assusta, porque ela achava que Jesus iria condenar, que Jesus iria brigar, que Jesus iria apontar o dedo. E Jesus faz o contrário. Jesus olha com amor. Jesus compreende toda a luta daqueles 12 anos. Da mesma forma com você. Quando você se aproxima de Jesus, Ele não vai te xingar, Ele não vai te condenar, mas Ele vai parar diante da tua vida, Ele vai parar diante da tua história, Ele vai parar diante da tua angústia, diante dos teus dramas, diante dos teus sonhos, e ali, olhando os teus olhos, Ele vai falar ao teu coração, ou para te trazer a cura, a libertação, a graça que você precisa, ou para te dar força para continuar a caminhada, para abraçar a cruz, para suportar os pesos e os fardos da vida. E assim como Jairo, nós somos convidados a caminhar com Jesus, a caminhar
na nossa vida, em nossos sonhos, em nossas esperanças. Caminhar 1 dia, 2 dias, quantos dias a vida nos levar. E o que importa não é a chegada. O que importa é a conversa, as amizades. O que importa é a obra que Deus vai fazendo conosco nessa peregrinação, nessa caminhada que todos nós trilhamos para o céu. Porque a angústia que hoje apresentamos a Jesus, ela passa. A doença que hoje apresentamos a Jesus um dia vai passar. Mas existe uma meta, existe um sonho, existe um fim da nossa caminhada, que é eterno. E vai ser tão bonito quando nós chegarmos lá e percebermos que aquele Jesus que nos acolhe de braços abertos é o mesmo que todos os dias da nossa vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, permaneceu do nosso lado. Mesmo quando nós não víamos, mesmo quando nós fugíamos dele, mesmo quando nós caíamos no erro, no pecado, na rebeldia, ele permanecia do nosso lado. Ó Senhor, pedimos nessa noite que o Senhor nos ensine a caminharmos pela fé, certos de que o que mais importa na nossa vida não são as angústias que apresentamos ao Senhor, não são os milagres que pedimos, não são as graças que sonhamos, mas é justamente a certeza da fé de que o Senhor está do nosso lado, nos fortalecendo no nosso cansaço, dando esperança nas nossas angústias e nos fortalecendo quando o peso da cruz nos oprime. Dai-nos, Senhor, a graça de percebermos que o Senhor, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não sintamos, mas dai-nos a graça da fé em acreditarmos que a cada dia da nossa vida o Senhor está do nosso lado. Ilumine a nossa mente e o nosso coração para deixarmos que o Senhor seja Deus e que a Tua obra se realize no Teu tempo e segundo a Tua vontade. Amém. Amém.